As mortes por dengue superaram as por Covid-19 em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou recorde de casos e mortes por dengue em 2024. Foi o pior ano da doença na história do país. Em Ribeirão Preto, o avanço da dengue preocupa. A vacina contra a doença está em falta nas clínicas particulares. Já na rede pública, falta paciente e sobra vacina. Os números da dengue em 2024 acenderam um alerta. Pela primeira vez, as mortes causadas pela doença superaram as provocadas pela Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Em Ribeirão Preto, em 2024, foram confirmadas 23 mortes causadas pela dengue. E ninguém morreu de vítima da Covid. Agora, o que a gente está vendo, na maior parte das vezes, são pessoas com Covid, mas que tem uma doença um pouquinho mais leve. Então, isso facilita com que a gente trate adequadamente e acaba não evoluindo para o óbito, tá? Enquanto que a dengue, a gente ainda não tem um tratamento extremamente bom. A gente tem uma vacina que, infelizmente, não está disponível para todo mundo, né? E muitas vezes, né, a pessoa fica esperando que a dengue vá melhorar e acaba chegando num estado muito grave e aí a gente não consegue fazer mais nada. Em todo o ano passado, Ribeirão Preto registrou mais de 44 mil casos da doença. Nos primeiros dias de 2025, já são cerca de 300 confirmações. Para as próximas semanas, a tendência é de alta de casos. Segundo o Ministério da Saúde, a situação deve ser agravada pelo fenômeno El Niño, que favorece a proliferação do mosquito transmissor da doença. Outro motivo de preocupação é o retorno do sorotipo 3, que representa uma ameaça devido à baixa imunidade da população. Eu acho que a vacina é a solução. Assim como foi na Covid, a vacina para dengue é a solução. Mas enquanto a vacina não chega, a gente não pode esquecer de controlar os criadouros dos mosquitos. Então a gente precisa ir lá procurar em todo ralo, algum acúmulo de água, mesmo que pequeno, procurar lá para ver se tem a larva do mosquito, tá? Porque se a gente acabar com a larva do mosquito, ela não vai se transformar no mosquito que voa. A gente não vai ter a transmissão da dengue. Segundo a Prefeitura, 60% das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina não voltaram para tomar a segunda dose pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas, por outro lado, pessoas que não fazem parte da faixa etária estão procurando em clínicas particulares, mas está super difícil de encontrar. A procura está muito grande, muito. Chega a ser até assustadora. A quantidade de mensagens, a quantidade de telefonemas, pessoas que vêm pessoalmente até a clínica, tá uma quantidade assim muito grande, principalmente depois desse monte de notícias, né, dessa quantidade de casos, né, de dengue em Ribeirão, muito grande a procura. Em Ribeirão Preto, a vacinação para a dengue na rede pública de saúde está disponível apenas para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nas clínicas particulares, a vacina contra a dengue está em falta. Você tem um número de lista de espera já? Já passou de 800 pessoas. Passou de 800. Porque mesmo que a gente tenha uma quantidade, normalmente não é só aquela pessoa que está procurando, ela está procurando para a família inteira. Então, por exemplo, tem uma família que a família quer, são 5 pessoas da família, eles precisam de 10 doses, entendeu? Então, isso a gente já está com uma lista muito grande. Apesar da procura nas clínicas particulares, o médico faz um alerta sobre a imunização de pessoas com mais de 60 anos. Ela não é recomendada acima de 60 anos, porque ela não foi testada adequadamente nessa população. Mas, em teoria, ela não é contraindicada. Então, se uma pessoa com mais de 60 anos quiser se imunizar, ele procura uma clínica particular, porque a rede pública não vai fazer uma vacinação nessa pessoa, mas ele pode
procurar uma clínica particular e, em decisão conjunta com os médicos da clínica de vacinação particular, decidir se ele vai tomar a vacina ou não. A dengue é uma doença que pode se agravar. Entre os sintomas mais comuns, febre, dores no corpo, diarreia, manchas e até sangramentos. Para controlar a alta no número de casos, a Secretaria da Saúde reforça a orientação para que os moradores eliminem possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. Por enquanto é prevenção. É o melhor método. As pessoas precisam entender que a questão do lixo nas ruas, criadouro, né, de uma forma geral do mosquito, são a preocupação que nós temos que ter. Nós não temos vacina para todo mundo, isso não é da cidade de Ribeirão Preto, né? Isso é o Ministério da Saúde compra, também não é do Ministério da Saúde, porque ele consegue comprar uma quantidade específica e redistribuir para os municípios que precisam.